Você sabe por que o lutador de jiu-jitsu tem a orelha de couve-flor? Meu nome é Rodrigo Alves, eu sou médico dermatologista aqui em São José dos Campos, sou também praticante de jiu-jitsu. Hoje eu quero explicar para vocês um pouquinho desse mecanismo que leva os atletas a terem essa orelha de couve-flor. Primeiro, para entender, por que a orelha fica com essa malformação, é importante entender que a nossa cartilagem da orelha, ela não tem vascularização, não tem sangue indo nela diretamente. Ela é nutrida pelo pericôndrio, por uma camadinha que passa desse lado e desse lado da nossa cartilagem. Quando a gente tem um trauma na nossa orelha, aparece um hematoma entre a cartilagem e o pericôndrio, que nutre a nossa cartilagem. E aí, esse hematoma, esse acúmulo de sangue aqui no meio, ele impede a transferência dos nutrientes do pericôndrio para a cartilagem. Com isso, esse tecido, essa parte aqui que está com hematoma, ela para de receber os nutrientes do pericôndrio que estava aqui. Com isso, essa cartilagem começa a sofrer, começa a ter dano celular e o tecido cartilaginoso começa a ser substituído por um tecido fibrótico, endurecido e que tem uma forma totalmente desorganizada e um pouco nodular. Por isso, as regiões onde tiveram trauma com hematoma e tiveram lesão da cartilagem, elas começam a ficar mais espessas, mais endurecidas, e aí por isso que aparecem aqueles nódulos. É uma cartilagem que foi substituída por um tecido fibrótico, tá? Então, para não ter esse tipo de alteração, é muito importante, assim que tiver um hematoma, uma lesão, é necessário fazer um procedimento para remover esse hematoma que está atrapalhando a nutrição da nossa cartilagem. E essa remoção é feita cirurgicamente com uma drenagem com agulha. Quando o hematoma é um hematoma recente, com menos de 7 dias, a gente consegue furar ali e drenar todo esse sangue para que o pericôndrio se encoste novamente na nossa cartilagem e possa ter a nutrição natural desse tecido. Se esse hematoma ficar por mais do que 7 dias, ele não vai ser possível de ser removido só com agulha. Vai ser necessário fazer uma remoção cirúrgica, um corte ali do tecido, da pele e a remoção desse hematoma com pinça. Uma outra coisa que é super importante a gente frisar é que a drenagem ela deve ser feita por um profissional de saúde. Porque a infecção, caso haja uma infecção aqui da orelha, isso é um problemão, tá? A cartilagem, como eu disse, ela não recebe sangue. Se ela tiver uma infecção, você precisa fazer antibiótico pela via endovenosa. Precisa ficar internado no hospital para receber antibiótico para tratar a orelha, tá? Então a infecção da cartilagem é uma coisa bastante séria, bastante dolorosa, bastante complicada. Por isso que eu recomendo, não deixe o seu colega de treino drenar a sua orelha, pelo amor de Deus. Procura um médico profissional, um cirurgião, um dermatologista, cirurgião plástico para fazer a condução dos hematomas. Uma outra coisa super importante de frisar é o uso das proteções na orelha quando tem um trauma. Então, machucou um pouquinho, usa as proteções, porque aquele microtrauma ali repetitivo vai dificultar, a reparação da sua cartilagem e aumentar a chance de ter hematoma. Então, machucou, tenta usar ali com regularidade. O ideal, é usar antes de machucar, mas eu sei que é difícil ali se acostumar com a proteção, fazer os treinos com a proteção, que é o mais indicado, mas pelo menos ali quando tiver um pouco mais sensível, quando tiver machucado ou tiver drenado recentemente um hematoma, é super relevante usar essa proteção para não ter as deformidades da orelha, Eu sei que às vezes isso não é um problema para vários lutadores, mas as alterações que essa fibrose causa pode atrapalhar, inclusive, a função do nosso ouvido. Ficou alguma dúvida aí sobre as alterações da orelha do jiu-jiteiro? Manda para mim que eu respondo.